Separei aqui hoje uma lista de vocabulário só de palavras que podem cair no N5 do exame de proficiência. Então, todos os exemplos são de palavras que caem na prova para quebrar, mais uma vez, né, para quebrar a teoria de que não dá para você aprender coisas úteis com anime, que é complicado estudar com anime. Hoje todos os exemplos são ou trechos de animes ou trechos de filmes. Então vamos começar. Primeira palavra de hoje. Eu deixei primeiro só a palavra, assim, né? Sem a leitura, sem a tradução, nem nada, para você se desafiar aí, para você ver se você lembra, se você já conhece essa palavra aqui. Então, tempo. Vamos ver se você lembra. Vou dar um tempo curto, hein? Quem lembra desse cara aqui? O que significa isso? Todas são de nível N5, hein? Só palavras de N5 hoje. Isso daqui é um abunai. Você escuta muito em anime isso e cai no N5. Abunai, quando é perigoso alguma coisa, né? Abunai. Vamos para o primeiro exemplo aqui, retirado de um filme japonês. Vamos lá. 危ない危ない。失敗したらどうする？ Vou tocar mais uma vez. 危ない危ない。失敗したらどうする？ Abunai dá para adaptar como cuidado também, né? Cuidado, perigoso. Então é nesse sentido. Vou tocar uma última vez aqui a 危 cena. ない危ない。失敗したらどうする？ Ela falou abunai. Shippai shitara dou suru? Abunai. Cuidado, perigoso, né? Vamos deixar os dois aqui, ó. Cuidado. Ou que perigo, dá para adaptar também, né? Que perigo, é perigoso. Não sei qual era o contexto ali, mas está falando sobre algo perigoso. E nós temos aqui um shippai shitara, que vem de shippai suru. Shippai suru dá para você entender como um falhar, errar. Sendo falado desse jeito aqui, ó, shippai shitara é na ideia de e se falhar, né? Se der errado. Dosuru vai fazer o quê? Nossa, cuidado, é perigoso. Vai fazer o quê se der errado? Vai fazer o quê se der ruim? Vai fazer o quê se falhar? Abunai. Shippai shitara dosuru. Vamos ouvir mais uma vez? Ela fala dois abunai. É que o primeiro ele saiu um pouco cortado, mas era um abunai também no comecinho. 危ない危ない。失敗したらどうする？ Ok? Shippai shitara dosuru. E eu deixei aqui um trecho, na verdade é só o áudio, né? Para eu conseguir mostrar aqui para vocês sem dar problema. Agora retirado de anime. Vamos ver quem consegue entender. Esse aqui é mais curtinho. Aqui é uma variação um pouco mais informal do abunai. Esse nai, muitas vezes em situações mais do cotidiano, em situações informais, ele pode virar ne. Então, abunai virou abune. Vamos anotar aqui embaixo. Abunai virou abune. Então, nai, no informal, muitas vezes vira ne. E esse na aqui no final, nesse caso, é mais um jeito de falar. Dá para adaptar algumas vezes como em, viu. Nossa, que perigo. Abunena. Isso aí é perigoso, hein? Que perigo, meu. Esse meu, esse viu, são os dois são possíveis adaptações que a gente poderia colocar aí pro na. Abunena. Beleza? Quando você escutar alguma coisa com ne, então, e você jogar lá no dicionário, mas não conseguir encontrar, grandes chances de ser um nai, sendo falado de um jeito mais informal, até às vezes mais forte, um pouquinho, né, com um pouco mais de ênfase. Abune, abunena. Belezinha? Tranquilo por enquanto? Vamos para a nossa segunda palavra de N5 de hoje, da nossa extensa lista de palavras de N5. Quem conhece esse cara aqui? Quem lembra a leitura, o significado deste amiguinho aqui? Tempo. São pouquíssimos segundos que eu vou deixar para você tentar lembrar. Isso daqui é um ego. Ego.
que é inglês no sentido de idioma inglês, tá? Ego, ego. Vamos para o primeiro exemplo. Quero ver se você consegue entender bem. から英語使うなって。から英語使うなって。 No começo cortou um pouquinho, mas é um dakara, tá? Dakara no início. から英語使うなって。 Mais uma vez. から英語使うなって。 Dakara, ego tsukau natte. Repetindo devagar o que foi falado aqui. Dakara, ego tsukau natte. Vamos lá. Dakara, talvez você já tenha escutado ele num sentido de justificativa, falando é porque blá 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 ou por isso. Porém, em alguns casos, ele pode aparecer no início da frase, assim também, quando a pessoa está falando meio brava até. Então, mostra uma irritação da pessoa. Não necessariamente a gente vai traduzir dessa forma aqui. Eu vou colocar, ó, pode aparecer no início da frase quando alguém está pistolito, ok? Como nesse caso aqui. Dakara é tipo, viu? Já falei, mano. Vou colocar aqui, ó. Já falei, mano. Dakara, ego tsukau natte. Esse te também, ele tá indicando o que foi falado, o que eu já falei. É como se fosse um complemento do dakara, nesse caso. Dakara, ego tsukau natte. E outro ponto legal aqui é que, fora o ego, que a gente já viu de inglês, nós temos o verbo tsukau, certo? Tsukau. Tsukau. Que significa usar. Mas quando a gente tem o na conectado a um verbo, na forma de dicionário, como é esse caso aqui também, é uma negação. Tá falando para a pessoa não fazer aquela ação. Então, se tsukau é usar, tsukau na é não use. Pegando tudo, já falei para você não usar inglês. Ego tsukau na, não use o inglês. Dakara, ego tsukau natte. Ok? Vamos ouvir mais uma vez? から英語使うなって。から英語使うなって。 Certo? Dakara, ego tsukau natte. Essa estrutura aqui, verbo mais na, você pode usar com qualquer verbo. Vai indicar isso de um imperativo, falando para a pessoa não fazer algo, na verdade, né? Não faça, depende da ação que está conectada. Depende do verbo que você está usando antes do na. Tsukau na, não use. Mais um exemplo com ego. E olha só, quem conhece, aqui ó, só pela imagem, esse daqui vocês conhecem, né? E a voz que vai soar aqui no seu ouvidinho agora também é uma voz sexy dos animes. Vamos lá. だから人間界で一番ポピュラーな英語で説明をつけたんだ。 Não consigo imitar. Vou tentar de novo. だから人間界で一番ポピュラーな英語で説明をつけたんだ。 Não, não, não. E outro ponto interessante aqui, né? Eu nem tinha notado antes, mas tem um dakara nesse caso no início da frase também. Esse dakara, sim, é justificando alguma coisa que foi citada antes. É por isso, né? Por conta disso. E talvez você tenha pensado aí já, ai, como que eu vou saber a diferença? Um jeito fácil é a entonação. Você vai saber quando a pessoa tá brava. E também pelo contexto. Muitas vezes a gente entende pelo contexto o que está sendo falado. Eu vi um professor de inglês uma vez dando um exemplo legal. Acho que é Jorge o nome dele, se eu não me engano. Inglês sem neura, isso. Jorge, tenho quase certeza. Ele falou dessa questão do contexto, que às vezes tem uma palavra que tem uma pronúncia parecida, mas pelo contexto a gente consegue saber. E ele cita o exemplo em português de manga. Porque manga, a gente tem a manga da camiseta e a manga fruta. Então, pelo contexto, a gente consegue saber qual que é qual. Ele até dá... Ele fala a frase assim, né?
Ah, chupa essa manga aí. Você não vai imaginar alguém assim daí, né? Mesmo sentido aqui. O dakara, mesma pronúncia, mesma coisa nos dois casos. Pela situação, você vai saber se é uma justificativa ou não, ou se alguém tá pistolito, mas tem essa vibe da entonação da pessoa também, né? Mais da vibe, assim, da pessoa naquele momento. Você vai saber se ela tá brava ou não. Não que mude a entonação, a pronúncia da palavra em si. É mais o jeito da pessoa falar em relação à emoção dela naquela hora. Eu que gravei o áudio? Foi. Eu sou o dublador do Ryukan nesse momento. Vamos tocar mais uma vez. Depois de toda essa explicação aí, toda essa brisa que eu trouxe pra falar pra vocês que tem um dakara no início aqui também. だから人間界で一番ポピュラーな英語で説明をつけたんだ。 Essa aqui é mais longa um pouco, né? Vamos dar uma lida. Dakara, ningen kai de ichiban popular na eigo de setsumei o tsuketan da ze. Dakara, por conta disso, por isso, o que foi citado anteriormente nesse contexto. Ningen kai. Ningen é de humano. Ningen kai, o mundo dos humanos, o mundo humano. Aqui a partícula D, ela mostra um todo, né? Então, em todo o mundo humano, ou que é popular no mundo humano, você pode pensar assim. No mundo humano, ningen kai de ichiban, ichiban é o número 1, o mais alguma coisa. Nesse caso, ichiban popular. Tem um Japanglish aqui, uma palavra em inglês meio ajaponesada de popular. Eles falaram popular. Popular. Ichiban popular. O mais popular. E isso daqui é um adjetivo do tipo na. Quem não sabe o que é adjetivo na é porque não assistiu o nosso curso grátis ainda, que tem aqui no canal. Depois que acabar essa aula, entra aqui no canal e vai lá na aba playlists, que tem um curso grátis de 21 aulas para você pegar as bases aí do japonês, conceitos básicos que vão te ajudar muito, até nas lives aqui que a gente faz. Popular na eigo. Então, o inglês que é popular, você pode pensar assim, que é o mais popular no mundo dos humanos. Ningen kai de ichiban popular na eigo de. Nesse caso, a partícula de, você pode pensar que ela está mostrando algo que foi utilizado para fazer a ação. Então, utilizando o inglês, em inglês, o que eu fiz utilizando o inglês? Setsumei o tsuketa. Tsukeru muitas vezes tem um sentido de colar, de colocar alguma coisa. Setsumei é explicação. Então, eu estou indicando com o que eu coloquei, o que eu deixei, que foi a explicação. Setsumei o tsuketa. Deixei a explicação, coloquei a explicação em inglês, que é o mais popular do mundo dos humanos. E tem um aqui depois dos verbos, que a gente vê muito nessas aulas aqui de análise. Quando eles estão explicando alguma coisa, contando, justificando, é muito comum aparecer esse depois dos verbos. Mas não tem uma tradução exata. Tsuketan da. Lembram? Da, des, que pode aparecer no final de uma frase quando a gente está afirmando algo. E o z, esse da z, o Ryukan, ele termina muitas frases utilizando isso daqui. É um jeito mais masculino, muitas vezes, e informal de falar. Ele dá uma ênfase, dá uma força para o que está sendo falado. Dakara, ningen kai de ichiban popular na eigo de setsumei o tsuketan da ze. Por isso que eu deixei, que eu coloquei a explicação no idioma mais popular do mundo humano, o inglês. Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.